Ok? Boa noite, pessoal. A gente vai começar a apresentação dos slides agora, tá? A gente vai dar continuação da introdução de química orgânica. A gente viu aula passada todas as propriedades do carbono, as classificações, o que era cadeia carbônica, classificações de cadeia, classificação das ligações covalentes, classificação dos átomos de carbono, certo? Hoje, a gente já vai passar por uma outra fase, introdução à química orgânica, mas não mais os conceitos básicos. A gente vai verificar os tipos de espécie, suas formações, certo? Vamos aqui apresentar para vocês o slide. Tem o microfone aberto, por favor, verifique e desligue. Pessoal, eu estou com o meu celular aqui do lado, certo? E eu vou ficar visualizando, só desligar a câmera do celular. Pronto. Câmera do celular desligada, vocês não vão ver mais o teto da minha casa. O Douglas mandou alguma coisa aqui. Está tendo aula assim desde quando? Estou sabendo isso agora. Na minha internet está ruim. Ok, Tainara. Agora, a primeira aula. Tá tudo bem, galera. É o seguinte, concentra na aula. Tá tendo desde quando? Isso não vai ajudar em nada. Concentra na aula. Bora começar a aula. Perfeito? Então, silêncio no chat. Ninguém conversa no chat a partir de agora. Somente quando eu liberar. Somente quando eu liberar, ok? Então, isso, Douglas. Vamos lá, galera, tá? Então, essa é a segunda parte. Tudo bem? Vamos aproveitando aí um instantinho. Pronto. Agora eu estou vendo que vocês estão vendo. Vamos lá. Galera, então, continuando a introdução à química orgânica, como eu já havia falado, só que agora nós vamos ver os tipos e formação de estruturas, certo? Vamos aqui, olha. Tipos de espécie química. Primeiro, o que é uma espécie química? Espécie química é todo e qualquer tipo de partícula existente e trabalhada, estudada pela química, certo? Partícula qualquer. Próton é uma espécie química, nêutron é uma espécie química, elétron é uma espécie química. O átomo, que é formado por prótons, nêutrons e elétrons, é uma espécie química. Perfeito? As moléculas são espécies químicas. Tudo bem? Qualquer partícula a gente vai chamar de espécie química. Então, espécie química é a designação geral para todo e qualquer tipo de partícula analisada, estudada, utilizada pela química. Bem, as espécies químicas, elas podem ser 3. Radicais livres, cátions ou ânions, as que a gente vai estudar hoje. Perfeito? Começando pelos radicais livres. Os radicais livres, eles vão apresentar algumas características, na verdade, diversas características, mas algumas delas são interessantes para o nosso curso, certo? E são cobrados também no Enem. São eles. Todo e qualquer radical livre é eletricamente neutro. Todo e qualquer radical livre é eletricamente neutro. Certo? Ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Pelo menos uma valência livre. O que é valência livre? Valência é ligação. Livre é uma ligação que está solta, está livre, está disponível. Ou seja, os radicais livres, eles têm uma ligação, pelo menos uma ligação que falta fazer. Por exemplo, o carbono, ele forma 4 ligações. Se ele formou 3, já tem 3 ligações formadas e falta formar mais uma, ele é eletricamente neutro e falta formar mais uma.
Esse conjunto eu chamo de radical livre. Vamos ver exemplos daqui a pouco. Tá? Então, radical livre, primeira característica, ele é sempre eletricamente neutro. O que significa eletricamente neutro? Que o número de cargas positivas, o número de prótons, é igual ao número de cargas negativas, número de elétrons. Tá? Segunda característica, pelo menos uma ligação falta fazer, certo? Pelo menos uma ligação. Eu vou chamar a partir de agora essa ligação que não está feita de valência livre. Terceira característica, ele é formado, então isso aqui não é uma característica, isso aqui é um evento que os radicais livres, tá, participam. Ele será formado por uma cisão homolítica, ou seja, uma quebra igual na ligação covalente. Lembra, toda e qualquer ligação covalente sempre será formada por 2 elétrons. Se a cisão é homolítica, ou seja, ela é igual, significa o quê? 2 átomos compartilhando 2 elétrons. Eu quebro a ligação bem no meio. Cada átomo fica com 1 elétron da ligação. Repetindo, a ligação é formada por 2 elétrons. Esses 2 elétrons ligam, unem, conectam 2 átomos. Na cisão, que significa quebra, homolítica, que significa igual, na quebra por igual, eu vou quebrar bem no meio, onde cada átomo fica com 1 elétron da ligação. E a última característica aqui, o número total de prótons e o de elétrons é igual, como eu já falei aqui em cima, eu resolvi colocar para ficar bem claro. Então, as 4 características que eu preciso que vocês tenham em mente. Todo radical livre é eletricamente neutro, tem pelo menos uma valência livre. O que é valência livre? É uma ligação que não foi feita. Ele é formado por uma cisão homolítica, ou seja, eu tenho uma molécula, essa molécula é formada por átomos. Esses átomos estão ligados, estão unidos por ligação química. Essa ligação tem 2 elétrons. Na cisão homolítica, na quebra homolítica, eu vou separar bem no meio, ou seja, 1 elétron para cada átomo. Ponto. E, o final, o número total de prótons, cargas positivas, é igual ao de elétrons, cargas negativas. Certo? Galera, no chat, para a gente poder verificar. No chat, sem falar no microfone. Essa primeira parte, tá ok? Radical livre, o que é? É uma espécie química. E essa espécie química é neutra, eletricamente neutra. O que significa? O número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Positivo igual a negativo. Pelo menos uma valência livre. O que é valência livre? É uma ligação que falta fazer. Como é que eles são gerados? Como é que eles aparecem? Como é que eles são formados? Por uma cisão homolítica. O que é uma cisão homolítica? É uma quebra de uma ligação química bem no meio, por igual. Cada átomo fica com 1 elétron. Toda ligação é formada por 2 elétrons. Número total de prótons é igual ao número total de elétrons. Alguma dúvida aqui, nesse trecho aqui? Vocês podem usar o chat, galera. Pessoal, tudo ok, né? Cleiton, Douglas, Maria barra Camila. Então, simbora. Os outros não se manifestaram, então, suponho que tenha entendido. Galera, da lei, não tenta usar palavras que não condizem. Então, para ser neutra, a reação, não existe reação aqui. Existe a espécie química. Então, para ser neutra, a espécie química deve ter cargas negativas igual ao número de cargas negativas igual ao número de cargas positivas.
Ok? Certo? Derlei, Vanderlei. Ok. GSN, deixa eu ver. Então, a valência é gerada pela cisão. Correto. Perfeito. Tá? Toda valência é gerada por uma quebra. Tá? Os átomos estão ligados. Quebrou, aparece uma valência livre, uma ligação que falta fazer. Essa ligação, ela vai ser feita com outro átomo ou, de repente, volta a unir com o mesmo átomo. Ok? Mas é essa a ideia. GSN, certo? Quem é GSN? Quem é GSN? Qual é o teu nome? Só para eu chamar pelo teu nome. Olá. Bem, então, vou dar sequência. Galera, os outros aqui, Évila, oi Évila. Os outros aqui são a mesma coisa, tá? No caso dos cátions, eletricamente positivo, ok? Compara aqui, olha, eletricamente positivo, o radical livre eletricamente o quê? Neutro. Pelo menos um elétron perdido, ou seja, para que ele fique positivo, ele precisa perder um elétron, que é negativo. O número de prótons e elétrons é igual, então está neutro. Se ele perder um elétron, ele fica positivo, porque vai ficar mais carga positiva do que carga negativa. E isso ocorre se a quebra for desigual, certo? Então, os cátions são formados por cisões heterolíticas desiguais. Certo? Cisões heterolíticas desiguais. E o número total de prótons é maior do que o número de elétrons, por quê? Porque ele perdeu pelo menos um elétron. Os ânions, eletricamente negativos, em oposição a esse cara, se o cátion é positivo porque ele perdeu um elétron, o ânion é negativo porque ele ganhou, recebeu um elétron. Tá? Bem, ele é formado por cisão heterolítica. Esse também é formado. Por quê? Se os dois estão unidos, esse quebra perdendo e esse quebra ganhando, tá? Na cisão heterolítica, esse cara que aparece junto com este aqui sempre. Tá? E o número total de elétrons é maior, porque ele ganhou, recebeu, do que o número de prótons. Desliga o microfone, por favor. Ok. Então, tudo tranquilo aqui, galera? Certo? Outra coisa que eu gostaria de vocês. Olha aqui, ó. Eu fiz dessa forma para vocês compararem um com o outro. A primeira linha do radical, a primeira linha do cátion, a primeira linha do ânion. A segunda linha, terceira, quarta de cada um deles. Eu estou confrontando para vocês perceberem bem a diferença entre eles. Tudo tranquilo esse primeiro slide? Vanderlei, ok. Só o Vanderlei aí? Douglas, Pedro, Rebeca, André, beleza. Cleiton, Maria Barra Camila, Letícia, Micaele, então, vamos embora. Bora-se embora. Galera,
Tipos de cisão. Eu falei lá nas cisões, agora bora ver os tipos de cisões. O que são cisões? Cisões são quebras. Então, cisão de ligação é a mesma coisa que quebra de ligação, certo? Lembrando, toda ligação química é formada por dois elétrons. Ok? Então, o tipo de cisão. A cisão pode ser ou homolítica ou heterolítica. A homolítica é a cisão que ocorre bem no meio da ligação, deixando cada átomo com um elétron. A heterolítica, ela ocorre, tá, mais perto de um átomo, ou seja, ela faz com que um átomo perca o seu elétron, deixando esse elétron para o átomo que estava ligado a ele. Tá? Vamos ver já já uma animação sobre isso. Meio gerador. O meio gerador é o que está em cima da seta. Agora sim eu vou falar de transformação, de reação. Eu vou ter reagente, vou ter a seta e vou ter produto. Esse meio gerador, em geral, é o que aparece sobre a seta. Se em cima da seta você ver luz, calor ou ambos, a cisão com certeza será homolítica. Caso você veja uma substância, o meio é dito ionizante e a cisão será do tipo heterolítica. Ok? Dê-me só um instantinho aqui, por favor, para eu fazer uma coisinha aqui para vocês. Um instantinho. Então, continuando, eu estava colocando aqui uma câmera para a gente, a câmera do celular, para a gente poder usar um papel aqui, tá? Vamos lá. Então, galera, certo? O evento, cada átomo fica com um dos elétrons do par, dos dois, da ligação ligante, e aqui apenas um dos átomos fica com o par de elétrons ligantes. As espécies geradas. Toda vez que ocorrer cisão homolítica, a espécie gerada vai ser radical e ou átomos isolados, que não passam de radicais. A heterolítica sempre você formará íons, formará cátions e ânions, ou seja, os dois serão formados. Um e outro. Um mais o outro. Ok? Olha só aqui o que acontece na cisão homolítica. Eu vou considerar o átomo de carbono e eu estou te indicando aqui que o átomo de carbono tem 6 prótons no seu núcleo. Esse aqui é o núcleo do átomo de carbono. Ele tem 6 prótons. Vou considerar o átomo de hidrogênio e o átomo de hidrogênio tem um próton apenas, uma carga positiva. Certo? Eu vou considerar os elétrons como sendo pequenas esferas azuis. Essa bem aqui, olha, o elétron.
certo? Ora, se o átomo de carbono ele tem 6 prótons, um instantinho, galera. Retomando. Se o átomo de carbono tem 6 prótons, ele vai ter 6 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica dele, a gente vai ter um S2, tá bem aqui, 2S2, 2P2, ou seja, na primeira camada eletrônica, o átomo de carbono tem 2 elétrons, e na segunda ele tem mais 4 elétrons, tá? A primeira camada é a camada mais interna, a segunda camada é a última camada do carbono. Esta última camada, ela será chamada por nós, a partir de agora, de camada de valência, ou seja, é a camada por onde o átomo de carbono forma as ligações químicas. Observa, ele precisa chegar a 8 elétrons. Ele já tem 4, logo ele precisará formar quantas ligações mais? Mais 4 ligações. Eu vou considerar que ele vai se formar, que ele vai se ligar com átomos de hidrogênio. Então, tenho aqui um átomo de hidrogênio, tá? Seu núcleo. Esse núcleo só tem um próton. Se ele só tem um próton, ele só vai ter um elétron. E eu vou ter mais 4 átomos de hidrogênio na mesma situação. Pronto. Os átomos estão distribuídos. E agora, o que acontece? Eu vou precisar formar as ligações químicas. Ligações químicas formadas. Perfeito? Ligações químicas formadas. Vem aqui. Tranquilinho? O que é que vai acontecer? Aqui eu tenho uma molécula. Pode ver, o carbono tem as 4 ligações que nós já vimos que ele precisa. Ele tem as 4 ligações. Certo? Eu vou supor que esta molécula, já que está com as ligações todas completas, eu vou chamá-la de molécula, ela vai receber energia. Ao receber energia, nós vimos no slide anterior que energia, luz ou calor, vai provocar uma cisão homolítica, que eu vou chamar aqui de homólise. Quebra, lise é quebra, separação, igual. Ou seja, verifica aqui, olha, a ligação é formada por 2 elétrons. Na cisão homolítica ou homólise, essa ligação vai ser quebrada bem ao meio, gerando que tipo de espécie química? Vai gerar justamente, olha aqui, ó, uma estrutura com uma valência livre e um átomo isolado, ou seja, radicais livres. Esses aqui são os radicais livres, então verifica. Luz ou calor, energia, vai quebrar bem no meio a ligação, cada átomo, carbono e hidrogênio, cada átomo fica com um elétron da ligação. Separados, o carbono está precisando formar uma ligação. Esse carbono agora tem uma valência livre, que é essa menina bem aqui. Então, esse grupo aqui é chamado de radical livre. O hidrogênio também está faltando uma ligação para ele, certo? Então, ele vai ser também chamado de ou átomo isolado ou radical livre. Algum problema na cisão homolítica, galera? Estou de olho no chat. Está liberado o chat aí agora. Sem problema, né? Qual o problema, Maria? Como assim?
Foi tudo entendido, Maria? Douglas, pergunta razoável. Olha só. Professor, se houver uma quebra em mais de uma ligação de elétrons, mais de uma ligação, ainda vai ser homolítica? Douglas, homolítica. O que é que tu precisas verificar? Primeiro, quando ela ocorre, sempre ocorrerá se aqui tiver energia, ou seja, luz ou calor, é o primeiro passo. Segundo, certo? Como é que sempre ocorre a homolítica? Sempre quebra no meio. Não interessa quantas ligações serão quebradas. Se a ligação for quebrada no meio, deixando um elétron para cada átomo, ela será dita homo igual lítica. Homolítica. Compreendido, Douglas? Beleza. Bora continuar. A heterolítica, galera, mesmo esquema. Vou considerar também o átomo de carbono, vou considerar o de hidrogênio, e a gente vai levar em conta que a esferazinha azul é o nosso elétron. Tá? Mesma situação, o átomo de carbono com 2 elétrons na primeira camada e 4 elétrons na última camada. Se ele tem 4 elétrons na última camada, ele vai precisar formar 4 ligações para chegar ao octeto. Eu vou disponibilizar 4 átomos de hidrogênio e vou formar as ligações. Pronto, ligações feitas. Tá? Na última camada do carbono, agora eu tenho 2, 4, 6, 8 elétrons, respeitando a teoria do octeto. Só que agora eu não vou usar luz nem calor aqui. Eu vou usar um meio ionizante. Quando eu usar o meio ionizante, olha o que acontece. A ligação ela é quebrada bem aqui, olha. A ligação é quebrada bem aqui, ficando os 2 elétrons para o carbono. O que eu gostaria que vocês enxergassem de início? O carbono tem 6 cargas positivas. Então, aqui eu tenho 6 positivos. O hidrogênio tem uma positiva. Como eu tenho aqui, olha, 3 positivos, vou ter um total de 9 positivos. 1, 2, 3, com mais 6 daqui, 9. Confere agora os elétrons depois da quebra. Olha aqui, olha. Esse cara fica negativo por quê? Eu tenho 6 positivos aqui, com mais um daqui, 7, com mais um daqui, 8, com mais um daqui, 9. Confere agora os negativos, que são as bolinhas azuis, que são os elétrons. Tá? Opa, ficou faltando o elétron aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Confere agora, eu tenho quantos? 2, 4, 6, 8, 10. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 negativos e 9 positivos. Então, esse cara ficou com carga negativa. Ele ganhou o elétron daqui, olha. Tá? Aqui tinham 2 elétrons, um era dele, um era do hidrogênio. Quando sofreu a heterólise, o do hidrogênio ficou com ele. Então, ele ficou negativo porque ele ganhou elétron. O hidrogênio que perdeu ficou positivo porque ele ficou só com a carga positiva dele. Visualizaram? Agora nós temos quem? O negativo é o ânion e o positivo é o cátion. Então, repetindo, tem uma molécula. Essa molécula é atacada por um meio ionizante. Este meio ionizante provocará uma heterólise, que é a quebra desigual, ou seja, ela vai quebrar de tal forma que um dos átomos, nesse caso o carbono, vai ficar com os 2 elétrons da ligação. O hidrogênio perde seu elétron para o carbono. Isso vai gerar um ânion, que é a parte que ficou com o elétron, tá aqui, olha, e um cátion, que é a parte que perdeu o elétron. O ânion negativo e o cátion positivo. Perguntas?
Camila conseguiu entrar. Beleza. Felipe, relaxa. Eu sempre vou disponibilizar o material para vocês. Não te preocupa. Eu só quero que vocês olhem. Quero só que vocês observem, que vocês vejam as dúvidas. Só isso. Eu não quero ninguém anotando nada. Eu vou disponibilizar isso aqui no grupo. Ninguém anota nada. Já falei para vocês. Parem com essa mania de anotar. Anotar é importante? No momento exato. Mas como está tudo anotado, eu vou te disponibilizar, não te preocupa, só te concentra. Quanto menos anotar, mais matéria a gente vai ter, mais rápido a gente vai ir e mais chance a gente vai ter no final do ano no Enem. Isso, Vanderlei. Número de prótons igual ao número de elétrons neutro. Meio de quebrar do outro era luz ou calor. O que seria esse meio ionizante? Pode ser a água. A água é o meio ionizante. Viu, Evelyn? Não, Vanderlei. A ligação iônica é uma quebra heterolítica, então vai ficar desigual. Se é iônica, tudo que fala de íon é desigual. Vai ter um cátion e vai ter um ânion. A neutralidade é quando você tem um número de prótons e elétrons igual. Tá? Neutralidade não passa por ligação apenas. Eu posso ter, por exemplo, os gases nobres, não formam ligação química e eles são eletricamente neutros. Por quê? Porque o número total de elétrons é igual ao número total de prótons. Esquece o lance da ligação. Tá? A neutralidade ela pode ser conseguida na homólise. Tá? Mas não é só na homólise. Se tu tiveres os átomos neutros, já tem prótons e elétrons iguais. Os gases nobres não se combinam com nenhum elemento, certo? Naturalmente, na Terra, não. Mas existem compostos sintéticos de gases nobres. A gente tem o tetrafluoreto de xenônio, a gente tem o tetróxido de xenônio, o tetróxido de radônio, tetróxido de criptônio, o bifluoreto de criptônio, tem um monte de composto de gás nobre, mas tudo sintético. Então, eles podem se formar ligação, só que não natural. Beleza. Bora continuar. Galera, nomenclatura de radicais. Tá? Antes da nomenclatura, eu vou fazer o seguinte. Vamos para cá. Vamos focar bem aqui. Ó. Estão enxergando o papel aí? Beleza? Então, bora fazer a situação. Vamos lá. Olha só. Vou te dar exemplos do que acontece, tá? De como é que eu vou reconhecer numa questão. Vamos aqui. Por exemplo, se eu pegar... Só marcando aqui, para eu saber até onde eu posso escrever. Bem aqui, tá bom. Hidrogênio com um elétron, tá? E cloro. O cloro na última camada, ele tem 7 elétrons. Vou fazer esse X aqui, ó, tá?
Então, verifiquem. O átomo de hidrogênio com um elétron. Hidrogênio com um elétron. O cloro com 7 elétrons. São os 7x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? O que vai acontecer? Eu vou considerar essa molécula, ou seja, a ligação química feita bem aqui, olha. Isto aqui é uma ligação, dita ligação covalente. Ligação covalente. Tá? Ligação covalente. O que vai acontecer? Como é que vai aparecer a situação para vocês? Vai ser da seguinte forma. Tá? Pronto. Água. A água, a substância água, ela faz, às vezes, o que nós chamamos há pouco de meio ionizante. Meio ionizante. Certo? E o que é que vai acontecer? Bem, eu olhei. Eu tenho uma molécula, com ligação covalente. Eu tenho, em cima da seta, eu tenho a água. A água é um meio ionizante. Tá? Quando isto acontecer, eu já sei que a ligação será quebrada de forma heterolítica. A ligação será quebrada bem aqui, de forma heterolítica. Acho que essa imagem não está muito legal. Tentando melhorar o foco aqui, pessoal. Então, vai acontecer o quê? Uma cisão heterolítica. Está muito ruim esse foco. Certo? Cisão heterolítica. E eu vou ter a formação de quem? De um cátion, H+. Por quê? Porque o hidrogênio é o cara que vai perder o elétron, quase sempre.
E o cloro que fica com o elétron, que é essa bolinha aqui, olha, lembra que a bolinha era o elétron do hidrogênio? Fica com o elétron do hidrogênio, ele vai ficar com carga negativa, já que ele ganhou um elétron. Surge, então, aqui a carga negativa dele. Ok? Se eu tivesse a mesma situação aqui, olha, ou uma situação parecida, novamente o hidrogênio, novamente bem aqui o seu elétron, tá? De novo aqui o átomo de cloro com seus elétrons, 7 elétrons na última camada. Lembra que só interessa para a gente a última camada, que é ela que vai formar a ligação química. Pronto. Os 7 elétrons do cloro. Certo? Novamente aqui, olha, a ligação química formada. Ligação química formada. Se agora nós tivermos isto aqui, ó, luz. Se vier escrito luz, que pode ser representado por esta letra grega, que é o lambda, ou calor, o calor pode ser representado pelo delta. Esse triângulozinho bem aqui, ó. Delta. Certo? Neste caso, luz ou calor, eu já sei que aqui acontecerá o quê? Uma homólise. Então, se tiver um meio ionizante, onde é que vai aparecer? Sobre a seta, é onde você vai procurar, sobre a seta. Se for uma substância, em geral, meio ionizante. Já sabe que vai ser uma heterólise, vai formar cátion e ânion. Se tu tiveres luz-calor, em cima da seta, vai ser uma homólise, a ligação é quebrada bem no meio, e tu vais ter a formação de átomo de hidrogênio neutro, mais o átomo de cloro, também neutro, sem sinal, sem carga, sem nada. Só os seus elétrons normais. Algum problema aí, pessoal? Está liberado o chat para vocês? Vanderlei não de novo. Beleza, então, bora voltar lá para o slide. Opa. Caso uma ligação covalente, então, caso de uma ligação covalente, a água não pode ser o meio. Pode. Aqui, olha. Aqui em cima, Vanderlei. Aqui, ó. Vem aqui em cima, ligação covalente,
A água está aqui. Só que a água aqui ela vai atacar esse cara, que é um ácido, e vai provocar ionização, formação de íons. Ok? Então, bora. Voltando para cá, nomenclatura de radicais, galera. A nomenclatura dos radicais, ela é relativamente simples. Ela é formada de 3 partes, tá? Toda nomenclatura de radical é formada por 3 partes, tá? Nomenclatura usual. Nós temos 2 tipos, as usuais e as oficiais, que são um pouco mais complexas. Bora começar pelas usuais. As oficiais a gente vai vendo aos poucos ao longo do curso. Prefixo são 3 partes. Primeira parte, prefixo chamado de estrutural. Segunda parte, prefixo para número de carbonos. E a terceira parte, que é o sufixo. Cada uma dessas partes tem uma finalidade. Tá? Estrutural indica o tipo de carbono que contém a valência livre. Lembra, se o cara é um radical, ele vai ter valência livre. E a valência livre vai dar um tipo de carbono, certo? Dependendo do tipo de carbono, a gente vai ter uma característica para o cara e a gente vai indicar um prefixo estrutural. Prefixo para número de carbonos indica o número de átomos de carbonos na sequência analisada e o sufixo que indica o tipo de radical analisado. Vou te apresentar item por item. Os prefixos estruturais. Tá? Se o carbono for primário, eu vou usar N, se a cadeia do carbono for normal. Iso, se tiver uma ramificação CH3 no penúltimo carbono contado a partir da valência livre. Vou já te mostrar exemplos disso. Ou nel, se tu tiveres 2 ramificações nas mesmas condições, no penúltimo carbono contado a partir da valência livre. Se a valência estiver no carbono secundário, você usa sec, terciário, você usa terc. Isso tudo serve para cadeias abertas. Se a cadeia for fechada, além disso aqui, você usa o termo ciclo. Sempre usará o termo ciclo. Tá? Nada disso aqui será usado apenas o termo ciclo. Tá? Vamos aqui, ó. Vou voltar lá para o papel. Vamos para o papel. Vamos aqui embaixo. Pessoal, vai só olhando aí, ó. Pronto. Eu tenho 3 carbonos aqui. Ok? Este carbono aqui, olha. Este carbono bem daqui. Falta alguma ligação para ele? Verifica. Quantas ligações o carbono deve formar? Sempre deve formar 4. Sempre 4 ligações. Certo? A pergunta que eu te faço agora é: este carbono já tem as 4 ligações formadas? 1, 2, 3, 4 ligações formadas. Então, este carbono está ok. Certo? Este segundo carbono. Ele já está ok? Este carbono bem aqui já está ok? 1, 2, 3, 4 ligações. Já está ok.
E este carbono aqui? Ele tem quantas ligações formadas? Uma, olha aqui o átomo. Uma, duas, três. Vê que esta ligação bem aqui está faltando. Isto aqui é o que nós chamaremos de valência livre. Por quê? O carbono ele tem que formar 4. Este último carbono bem aqui, ele só tem 3 ligações formadas. Uma ligação está aqui disponível. Então, ela é a valência livre. Certo? Então, vamos aqui. Ó. Primeira coisa, a cadeia aberta. Tá lindo. A valência livre está num carbono primário. Esse carbono só está ligado a um outro carbono. Então, ele é um carbono primário. Este camaradinha bem aqui. Ele é um carbono primário. Por que carbono primário? Porque só está ligado a um outro carbono. Nós já fizemos bastante isso. Né? Então, pronto. Valência livre em carbono primário, eu tenho 3 possibilidades. Quais são? Vou voltar lá para a gente ver. Você pode ter valência livre em carbono primário, bem aqui, ó. Tá? Bem aqui, valência livre em carbono primário. Eu posso ter N, se a cadeia for normal, iso se tiver uma ramificação, ou nel se tiver 2. Bora voltar para cá. Esta cadeia aqui, vocês estão liberados para conversar agora comigo no chat. Participem. Esta cadeia bem aqui, olha. Ela é normal ou ela é ramificada? Foram todos normal. Beleza, Évila. Todos chegaram que ela é normal? Essa cadeia bem aqui? Tá? Normal. Então, acompanha aí, galera. Se a cadeia é normal, você vai usar qual prefixo? N. Então, bora voltar. Já sei que esse cara aqui é o N. Esse N tem que ser minúsculo, ok? Lá na frente vocês vão entender o porquê. N, alguma coisa. Tá? Bora seguir. Primeira parte já foi. Segunda parte. Número de carbonos. Para um carbono, eu uso o termo meta. 2 carbonos, eta. 3 carbonos, propa. 4 carbonos, buta. São os 4 caras que vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Eles não são comuns. Meta, eta, propa e buta para 1, 2, 3, 4, respectivamente. Do 5 em diante é tranquilidade, melzinho na chupeta. Por quê? São os prefixos numéricos gregos. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, nona. 10, deca. Bora voltar para lá? Quantos carbonos nós temos aqui, galera? Quantos carbonos vocês estão enxergando nessa estrutura? 3. Magnífico. Se vocês enxergam 3 carbonos, vocês me digam qual é o prefixo aqui ou aqui. Qual é o prefixo que eu vou usar?
perfeito, Vanderlei. Beleza. Então, bora voltar para lá e colocar. Pronto. Certo? Ficou faltando o A. Eu não vou colocar o A e eu vou te dizer o porquê daqui a pouco. Bora seguir aqui nos slides para os sufixos. Galera, a história é a seguinte. Se vocês tiverem somente carbono e hidrogênio, o R, olha, esse R é carbono e esse R bem aqui, olha. Todos esses R's, todos os R's são carbono e hidrogênio. Todo R é carbono e hidrogênio para a gente. Tá? Se você só tiver carbono e hidrogênio na estrutura, o sufixo será -il e o tipo de radical será chamado de alcoil ou alquila. Alquila ou alcoil. Alquil, alquila ou alcoil ou ainda alcoil. Certo? Esse é o tipo de radical. Se tiver só carbono e hidrogênio, radical alquil ou alcoil, e você coloca o sufixo il ou ila. Se você tiver carbono e hidrogênio e um oxigênio bem aqui, olha, com a valência livre, esse tracinho aqui é a valência livre, com a valência livre no oxigênio, o sufixo que vai identificar esse tipo de radical é oxi. Se você tiver o oxigênio formando uma dupla e o carbono do oxigênio com uma ligação simples, você vai usar o sufixo anoil ou anoila. Caso você tenha 2 oxigênios e a valência livre em um dos oxigênios, você colocará anoato. Bora para cá. Galera, esse radical, ele é formado por quais elementos? Só carbono e hidrogênio ou tem algum oxigênio aqui presente? Tá ruim a imagem, né? Sem oxigênio, ou seja, só carbono e hidrogênio mesmo, né? Agora ficou ruim total a imagem. Só carbono e hidrogênio, beleza. Certo? Só carbono e hidrogênio. Galera, se é só carbono e hidrogênio, qual é o sufixo que você vai colocar? Se é só carbono e hidrogênio, qual é o sufixo que você vai colocar? Il, perfeito. Então, bora voltar lá. Pronto. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui rapidinho para a gente... É a transmissão. A imagem da câmera está muito boa, mas a transmissão que não está legal. Melhorou dessa altura agora. Aqui desfoca. Aqui foca. Então, vamos abaixar aqui um pouquinho. Um instantinho. Pronto. Acho que não adiantou muito não, né?
É a transmissão. Agora, eu acho que deu para ver aqui rapidamente, né, galera? Aqui como ficou a nomenclatura. N, por que N? Porque a valência livre está em carbono primário e a cadeia é normal. Prop, porque eu tenho 3 átomos de carbono, e o termo IL, porque só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Então, a nomenclatura desse radical é N-propil. Ok? Teremos o radical N-propil presente. Certo? Bora fazer mais umzinho aqui? Vamos aqui, olha. Fazer bem aqui. Vamos separar bem aqui assim. Bora fazer aqui em cima. Então, se nossa santa tecnologia permitir, será que vai? Aqui, né? Então, galera, vamos fazer assim, olha. Vamos ver este aqui agora. Já perceberam aí onde está a valência livre? Tudo tranquilo? A valência livre nunca estará no hidrogênio, Vanderlei. Faltará hidrogênio. Está aqui a valência livre, está no carbono, certo? Então, isto daqui, olha, é a nossa valência livre. Valência livre, certo? Como é que eu reconheço? Este carbono, ele só tem 3 ligações aqui, olha. 1, 2, 3 ligações. A quarta não está formada. Ligações que não estão formadas, ligações faltando, são ditas ligações do tipo valência livre, certo? Elas não foram formadas. E que tipo de carbono é este carbono aqui, olha? Primário, secundário, terciário ou quaternário? Tá? Isto aqui é um carbono de que tipo? Primário, secundário, terciário, secundário, perfeito. Então, pronto. Galera, se ele é um carbono secundário, bora ver aqui do iniciozinho. Valência livre no carbono secundário. O que é que eu uso aqui, pessoal? Qual é o prefixo que eu uso para indicar que está em carbono secundário? Oh, oh. Olha aqui. Iso, se tiver o que em carbono. Viu lá, Camila?
Ok. Sec. Então, bora voltar lá. Bora montar devagarinho, como a gente fez ainda há pouco. Vamos aqui. Sec. Entenderam por que sec, né? Carbono secundário. Beleza. O próximo passo é qual? Verificar o número de carbonos. Quantos carbonos nós temos lá? Olhem. Quantos carbonos nós temos aqui? Perfeito, Vanderlei. Propa. Temos 3 carbonos. Né? 3 carbonos. Bora voltar aqui, olha. 3 carbonos vai ser o quê? Propa. Certo? Então, sec. Prop, ou propa. Só que esse A eu estou tirando por quê? Para evitar o encontro vocálico. Por quê? Vê que acaba propa, acaba em vogal. Olha aqui o que acontece. O próximo passo vai ser o quê? Pode ver que no próximo passo sempre tem uma vogal iniciando. Olha, A, O, I. Perfeito? Neste caso aqui, olha, a estrutura é formada por quais átomos? Carbono e quem mais? Hidrogênio. Se é carbono e hidrogênio, perfeito. Se é carbono e hidrogênio, qual é o termo que eu vou usar? Ó, só carbono e hidrogênio, qual é o termo que eu uso? Il ou ila. Certo? Então, este aqui é chamado de sec-propil ou sec-propila. Então, sec porque a valência livre está no carbono secundário, prop porque são 3 carbonos, il ou ilas porque só é formado apenas por carbono e hidrogênio. Belezinha? Tem uma sobre esse camarada, sobre esta nomenclatura, tem uma observação. Qual é a observação? Somente ele, pode ser também chamado de isopropil. Somente ele pode ser chamado de isopropil. É o único radical que recebe 2 nomenclaturas usuais. Nenhum outro pode receber uma segunda. Existe uma justificativa para isto? Existe, mas eu gostaria de omiti-la. Tá? Vai ficar um pouco complexo demais. Eu prefiro trabalhar como uma exceção à regra geral. Certo? Então, como é apenas um caso, trabalhar com exceção não vai dar prejuízo algum ao estudo. Tudo tranquilo, galera? Conseguiram visualizar como é que a gente faz a nomenclatura de radicais? Beleza. Lógico que a gente vai ter que treinar mais, certo? A gente vai treinar bastante, mas a ideia é essa daqui. Bora na sequência. Vamos à sequência. Pessoal, agora a gente vai entrar nos radicais aromáticos, certo? Na verdade, radicais com anel aromático. Tá? Nomenclatura de radicais com anel aromático. O mais simples de todos é o benzeno, tá? Lembra que o benzeno, e essa estrutura, ó, cada ponto desse aqui, olha, cada encontro de linhas é um carbono. Então, aqui, ó, 6 carbonos, ligação simples, uma linha, ligação dupla, 2 linhas. Simples, uma linha, duplas, 2 linhas. Aqui, ó, perfeito? Simples e duplas alternadas.
E aqui eu fiz questão de deixar o átomo de hidrogênio bem nítido, certo? Novamente, se eu remover do benzeno um átomo de hidrogênio, certo? Bem aqui, olha, se eu remover um átomo de hidrogênio por homólise, eu vou gerar um radical livre. Neste caso aqui, com esta estrutura, peguei o benzeno, tirei um hidrogênio por homólise, eu vou gerar o fenil. O nome deste radical é fenil. Ponto. Acabou. Mera informação, certo? E aqui o detalhe, a valência livre aparece em qualquer carbono. Eu escolhi esse de cima, mas poderia ser este lateral, este outro, o oposto e estes aqui. Poderia ser qualquer um deles. Perfeito, galera? Alguma dúvida aqui? Eu tenho a molécula da substância chamada benzeno, promovo uma homólise. Nessa homólise, um átomo de hidrogênio sai. Ficou um radical. Este radical é o fenil. Tem que ser o átomo de hidrogênio lá de cima? Não. Qualquer hidrogênio que você tire vai formar o fenil, mas só pode ser um hidrogênio neste caso. Algum problema aqui? Então, vamos continuar. O próximo. O próximo eu vou partir aqui do toluil. Esse camaradinha vem aqui, olha. Verifica a diferença. Opa, Douglas, o que ocorre se tirar mais de um hidrogênio? Douglas, a gente vai ter uma nomenclatura um pouco mais complexa. Então, eu vou te pedir para a gente não entrar na situação, certo? Bora trabalhar com radicais simples, que é o que o programa de vocês pede. Mas a gente tem nomenclatura para radicais duplos, triplos e múltiplos, na verdade. Tem nomenclatura para tudo, certo? Então, bora concentrar só nos simples. Só tirando um átomo de hidrogênio, formando apenas uma valência livre, ok? Neste caso aqui, repara que o tolueno, que é esse composto aqui, difere do benzeno aqui, olha. O benzeno tem 6 hidrogênios, bora voltar lá para vocês verem. Olha aqui o benzeno. O benzeno tem 6 hidrogênios. Já o tolueno, não. O tolueno, ele tem 5 hidrogênios e um CH3, bem aqui, olha. Esse CH3 tem que estar em cima? Não, o CH3 pode estar em qualquer posição. Então, são quantos hidrogênios aqui? São 5 hidrogênios em qualquer posição e um CH3, tá? Em qualquer posição também. Esse é o tolueno, e se eu provocar uma homólise nele, tá? Tirando um dos hidrogênios do anel aromático, eu vou formar esse camarada. Se o hidrogênio, presta bem atenção agora no que eu vou te dizer, se o hidrogênio for retirado da posição vizinha ao CH3, tanto faz essa como do outro lado, posição vizinha, ó, carbono do CH3. O próximo carbono, se perder o hidrogênio de um lado ou do outro, como foi esse caso, não interessa qual dos dois lados, mas se for vizinho, eu vou ter o O de orto, toluil. Eno, substância. Il, olha o il aqui, ó. Il significa o quê? Formado somente por carbono e hidrogênio. Il, só carbono e hidrogênio. Este orto significa que a valência está no carbono vizinho ao CH3. Orto, valência livre, no carbono vizinho ao CH3. Tá? A valência livre aparece no carbono vizinho ao carbono do grupo metil, que é o CH3. O mesmo tolueno, se eu tirar o hidrogênio de uma outra posição, da posição seguinte, olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Da pouco eu tirei do vizinho. Se eu tirar do seguinte ao vizinho, eu vou chamar de hemitoluil ou metatoluil. A valência livre aparece no carbono seguinte ao vizinho do carbono do grupo metil. Grupo metil, que é o CH3, carbono vizinho, é este, o hidrogênio está aqui. Eu tirei agora o hidrogênio do carbono seguinte ao vizinho, hemitoluil.
Se eu tirar do carbono ou do hidrogênio, o hidrogênio do carbono oposto, ó, tá aqui o CH3. Se eu tirar do oposto, olha aqui, ó, oposto, linha reta aqui, ó, pro outro lado. Se eu tirar do oposto, eu terei o chamado p-toluil ou para-toluil. Oposto aqui. Perfeito? Então, são os 3 radicais do tolueno que você pode formar tirando o hidrogênio do anel aromático. Se for vizinho, orto-toluil. Se for o seguinte ao vizinho, meta-toluil ou M-toluil. Se for o oposto ao CH3, para ou p-toluil. A valência livre aparece no carbono oposto ao carbono do grupo metil. Oposto. Ah, se o metil tivesse bem aqui, o oposto seria este aqui. Ó. Ah, se o CH3 estivesse nesse, o oposto seria esse. Sempre o oposto. Belezinha? Alguma dúvida nesses 3, galera? Se for vizinho, O. Se for o seguinte, M. Se for o oposto, P. Tranquilo? É muita informação. Então, isso aqui a gente tem que ir trabalhando aos poucos com exercício. Muito exercício também. Mas ficou claro a diferença entre eles? Pessoal? Évila, ok. André, ok. Pedro, beleza. Douglas, Rebeca. Dani. Letícia. Cleiton. Beleza. Então, bora seguir. Galera, do mesmo tolueno, tá? Eu posso tirar agora um desses hidrogênios aqui de cima, ó. Não tem aqui um CH3? Tem um CH3 bem aqui. Esse CH3 tem 3 hidrogênios. Eu posso tirar um desses 3 hidrogênios. Olha aqui, ó. Tá? Continua sendo tolueno, mas se eu tirar um dos hidrogênios por homólise, ó, aqui tem 3 hidrogênios. Vê que agora ficaram só 2 hidrogênios. Vê que ficaram só 2 aqui, ó. Certo? Neste caso, eu vou chamar de benzil. A valência aparece no grupo metil, no carbono do grupo metil. Bem aqui, olha. Visualizou a diferença? Conseguiram ver a diferença? É isso que vocês vão procurar quando estiverem estudando sozinhos. São as diferenças. É o que vai te salvar. Não é você olhar para um, memorizar, olhar para... Porque senão você vai memorizar um monte de coisa. É melhor você colocar tudo aqui e ver. Ah, a diferença dá bem aqui. É como você vai diferenciar um do outro. Como você vai reconhecer que é um ou que é o outro. Beleza? Show, Douglas. Simbora? Então, bora. A gente deu ok aqui. E para a gente terminar, esse aqui é o naftaleno, galera. O naftaleno, ele é o principal componente da naftalina. Essa substância bem aqui, olha. Ele é um sólido, tá? Esse sólido, ele é sublimante, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, por sublimação, tá? Só o calor do ambiente é o suficiente para fazê-lo sublimar, ou seja, passar direto do sólido para o gasoso. Se eu remover hidrogênios desse camarada, eu posso ter 2 radicais. Se o hidrogênio for... Olha aqui, ó, essa aqui é a conexão. Ó, eu tenho um anel aromático bem aqui, tenho um anel aromático bem aqui. Eles estão unidos por esses 2 aqui, olha, esses 2 carbonos, ó. Tá vendo? Se eu tirar um dos hidrogênios vizinhos à conexão aqui, ó, conexão, tá aqui o carbono vizinho, ó. Conexão, carbono vizinho. Conexão, junção, união, carbono vizinho. Conexão, carbono vizinho. Se eu tirar um desses hidrogênios aqui, olha, de perto da conexão, qualquer um deles, eu vou chamar de alfa, que é esse caso, alfa-naftaleno. A valência livre aparece em um dos carbonos vizinhos ao carbono da conexão entre os anéis, alfa-naftil.
Se eu tirar qualquer hidrogênio afastado da conexão, eu vou ter o beta-naftil, que é esse outro camaradinha bem aqui. Então, conexão, tirei um hidrogênio, vizinho à conexão, alfa. Se eu tirar um hidrogênio distante da conexão, beta-naftil. Olha o íon aqui terminando de novo, olha, íon, indicando que é formado somente por carbono e hidrogênio. Beleza, galera? Tranquilidade, pessoal. Deu para ter uma visão geral aí da situação dos grupos orgânicos e dos radicais? Beleza. Tivemos uma outra queda aqui, né? Pessoal, tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilinho aí com vocês? Beleza. Quem é que ainda tá por aqui? Amanda, André. Amanda, tu tá aí? Douglas, ok. Cadê a Amanda? Cleiton, ok. Dani, ok. Bom. Amanda sumiu, né? Amanda deixou o computador ligado. Cadê o André Vitor? Douglas está aqui. Évila, cadê a Laína? A Laína está aí, né? Railson. Railson e Pedro estão aí? Jaqueline. Yasmin. Cadê Yasmin? Cadê a Rebeca? Tem uma galera aí que deixou ligado e foi embora, né? Então tá, pessoal. Então, como não há mais dúvidas, agradeço. Não, é a galera que acha que é esperta. A galera que acha que é esperta, não sei o quê, eu vou deixar ele não tá me vendo mesmo. Eu vou fazer, depois, não, só assistir aula. Parceiro, não adianta. Certo? Ou assiste ou não assiste. Ou assiste ou não assiste. Mas, galera, valeu. Eu vou falar com vocês no grupo, tá? Depois, para a gente acertar uma próxima aula. Na verdade, a próxima aula já está pronta. Tá? A próxima aula já está pronta e a gente vai ver aí. A gente vai combinar, eu acho que... Estava pensando em amanhã ou sexta. O que vocês acham? A próxima aula, amanhã ou sexta? Beleza. Isso que a gente quer, cara. Que seja produtivo. Bora fazer o seguinte.
A gente conversa melhor no WhatsApp. Eu vou dar uma olhadinha aqui em casa e amanhã eu já dou uma confirmada para vocês. Mas a aula está quase toda pronta. Beleza? Então, vou parar a gravação, galera. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.